Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre Astaroth, o demônio que foi torturado e que ainda pensa ser um anjo. Mas antes de começar sobre o Astaroth em si, vamos começar pela divindade que gerou ele, né? Ou ela, que no caso seria a Astarte, a deusa da fertilidade e a deusa do... Lembrando que eu já falei dela em um outro vídeo aqui no canal, inclusive falei sobre vários demônios e eu vou deixar uma playlist aí pra você, caso você tenha interesse. Astarte, na verdade, seria o nome que os gregos davam para uma deusa cananeia chamada Atarte ou Ashtar, que nada mais é do que uma versão da deusa Ishtar, que é uma deusa extremamente famosa, que por si só, na verdade, é uma versão de uma outra deusa, que é uma deusa suméria, a Inanna, que seria uma deusa de várias coisas, na verdade. Uma deusa da sexualidade, da fertilidade, da guerra, do submundo, enfim, várias coisas que hoje em dia ainda ligam à própria Ishtar. Bem, a Inanna tem vários mitos relacionados a ela, mas o principal seria você mesmo se tornar um mito aí, deixando um like no vídeo, compartilhando e se inscrevendo no canal, e se possível, hype aí também. Se você quiser aprender mais sobre mitologia, dá uma olhada aí no comentário fixado que eu vou deixar vários links pra você. E também me segue lá no Instagram que eu tô querendo começar a postar mais lá e vai me ajudar bastante. Bem, começando, a primeira história da Inanna ou da Ishtar tem a ver com o famoso Gilgamesh, que seria teoricamente o primeiro semideus da história. Bem, nessa história aí o Gilgamesh fazia vários feitos heróicos e vários feitos de guerreiros, e isso chamou muito a atenção da Ishtar, que acabou se apaixonando por ele. Na verdade não se apaixonando, né, teve um interesse ali em dar uma coisinha ali. Só que o que acontece, o Gilgamesh sabia que a Ishtar era extremamente bonita, muito bonita. Só que ele também sabia das histórias dela com seus amantes, que os amantes dela sempre acabavam se ferrando no fim da história. Ele pensou que não compensava pra ele e mandou ela aí começar. Só que é claro que a Ishtar não aceitaria de boas assim esse toco que ela levou. Então ela pensou logo em matá-lo. Por que não, né? Por que não responder uma rejeição com morte? Então ela mandou um touro celestial para matar tanto Gilgamesh quanto o seu amigo Enkidu. Só que os dois ali acabaram se livrando até que facilmente do touro. E uma outra história importante da Inanna ou da Ishtar tem a ver com a descida dela ao submundo e também com o sacrifício do marido dela, o Tammuz, ou também chamado de Dumuz. Bem, ela então pensou em descer ao submundo e visitar a sua irmã, a Ereshkigal, e deixou um mensageiro dela avisado ali que se ela demorasse demais, era para ele avisar os outros deuses e pedir ajuda. Só que para chegar até o submundo mesmo, ela teria que passar por vários portões. E em cada um desses portões ela tinha que deixar alguma coisa, um símbolo de poder dela, seja uma roupa ou uma joia. No penúltimo portão ela aparece completamente nua para sua irmã Ereshkigal. Ela cai no chão na frente dela, Ereshkigal pega ela e coloca em uma estaca, deixando ela presa ali. Bem, o mensageiro então da Inanna acaba percebendo que ela demorou demais e avisa os outros deuses. Então o deus Enki envia 2 mensageiros ao submundo para resgatar a Inanna. Só que Ereshkigal deixa bem claro que a Inanna pode até sair do submundo, mas alguém deveria entrar no lugar dela enquanto ela está fora. E a Inanna escolheu o marido dela, o Tammuz, para fazer isso. Então toda vez que a Inanna sai do submundo, o Tammuz entra no lugar. Isso meio que seria a famosa história da Perséfone da mitologia grega, que faz basicamente a mesma coisa. Ela sai do submundo e depois volta, representando os ciclos da agricultura e também das estações. A Ishtar ou Inanna no Antigo Oriente representava tanto bem quanto mal. As pessoas veneravam ela por causa da maternidade, da fertilidade, mas também como uma deusa da guerra e do próprio submundo. Agora vamos então ver os trabalhos que transformaram Astarte, Ishtar e Inanna em Astaroth, um demônio poderoso do inferno. Grimório Verum é um livro de magia, um grimório, que seria basicamente uma coleção de magias aí, que supostamente foi escrito por Alibek, o egípcio, em Mênfis, no ano de 1517. Entretanto, todavia, porém, alguns estudiosos dizem que essa história não é verdadeira, porque naquela época Mênfis já estava em ruínas há um tempão. Na verdade, o livro pode ter surgido só no século XVIII, com as primeiras edições aparecendo em francês e italiano. Ou seja, tem quase nada de egípcio aí. De toda forma, nesse grimório, Astaroth aparece fazendo parte dos 3 principais poderes do inferno, ao lado de Beelzebub e do próprio Lúcifer. Os 3 poderes, Lúcifer, Beelzebub e Astaroth, claro, são bem conhecidos. Menos conhecidos, ou melhor, desconhecidos em outros lugares, estão um catálogo de espíritos menores que realizam a maior parte dos serviços para o mar. Ainda também cita a origem de Astaroth como sendo a deusa cananeia, ou cananita, Astarte, além de dizer que o rei Salomão teve um grande papel no culto dela. Astaroth originou-se como a deusa cananeia da fertilidade Ashtoreth, e na Bíblia diz que o rei Salomão padronizou o seu culto. Ele ou ela aparece no testamento de Salomão como um anjo que frustra o 6º arquidemônio. Astaroth ainda é colocado entre os 4 demônios que cuidam dos pontos cardeais: Lúcifer no leste, Asmodeus no norte, Beelzebub no sul e Astaroth
no oeste. Astaroth também seria o responsável pela região das Américas. Os dois demônios que o servem diretamente são Sagatana e Nesbiros. A descrição de Astaroth no Grimório Verum enfatiza que ele tem uma aparência bicolor, ou seja, de duas cores, e tem uma capacidade de mudar de forma. Astaroth aparece na cor preto e branco, geralmente em forma humana, mas às vezes assume a forma de um asno. O Grimório Verum também apresenta pra gente uma maneira específica de conjurar Astaroth, que exige a repetição e um material adequado para inscrição. A conjuração de Astaroth deve ser lida 7 vezes para que ele apareça. Além disso, o operador também deve escrever a conjuração em um pergaminho virgem antes do ritual. O encantamento deve ser escrito em um pergaminho virgem antes da invocação. Após obter o que deseja, o espírito deve ser despedido de forma adequada. Ainda o livro também diz que ele é mencionado como um espírito que pode revelar segredos ocultos e auxiliar em questões materiais. Astaroth pode revelar tesouros escondidos e fornecer informações sobre casamento e destino. O livro dos Juízes conta a história dos filhos de Israel da época em que se estabeleceram na terra de Canaã após a morte de Josué até o nascimento de Samuel. Tem também a curta narrativa do livro de Ruth. Juízes fornece o único relato bíblico desse período. O livro dos Juízes mostra um ciclo que aconteceu várias vezes durante o período de Juízes. Como os israelitas não conseguiram se livrar das influências ruins da terra prometida, acabaram se envolvendo em pecados e foram conquistados e oprimidos pelos inimigos. Quando eles clamaram a Deus pedindo socorro, ele enviou os juízes para salvar o povo, mas logo depois os israelitas voltaram a pecar e o ciclo se repetia. E um desses pecados era a adoração de deuses chamados pagãos, e entre eles está Astaroth ou Astarte. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. O pseudo-monarquia Daimonon, ou falsa monarquia dos demônios, é um apêndice do tratado de bruxaria do chamado de Daimonon de Prestiges, escrito por Johann Weir. Nesse texto, Weir listou e hierarquizou os nomes de diversos demônios, acompanhando eles nas horas apropriadas e os rituais certos para invocá-los. Aqui o Astaroth é descrito na forma de um anjo horrível e já recebe o título de Duque Infernal. Ele segura uma cobra na mão dele, uma cobra mesmo, não é isso daí que você está pensando, seu safado. Ele e seus poderes têm aquela famosa visão além do alcance, que ele vê o passado, o presente e o futuro, e revela segredos e o mais interessante de tudo. Astaroth fala sobre a queda dos anjos e diz que não teve culpa nenhuma nisso, meio que parece que ele está ressentido sobre o que aconteceu nesse dia e como ele sofreu uma injustiça. Ele mantém essa forma de anjo que ele normalmente aparece, exatamente para isso, para fingir ainda ser um anjo. Astaroth é um grande e forte duque, aparecendo na forma de um anjo horrível, sentado sobre um dragão infernal e carregando em sua mão direita uma víbora. Responde verdadeiramente sobre os presentes, passados e futuros, e também sobre todos os segredos. Ele fala livremente sobre o Criador dos Espíritos e sobre a sua queda e como pecaram e caíram. Ele diz que não caiu por sua vontade. Ainda fala sobre os poderes de Astaroth e sobre o seu bafo venenoso, e também sobre a necessidade de usar um anel para se proteger desse bafo esquisito. Ele torna um homem maravilhosamente erudito em ciências liberais. Ele comanda 40 legiões. Que todo exorcista tenha cuidado para não permitir que ele se aproxime muito por causa de seu hálito fétido, literalmente por causa do cheiro intolerável que ele exala. Portanto, que o conjurador segure perto do seu rosto um anel mágico de prata, e isso o defenderá. O livro de Abramelin, ou o livro da magia sacra de Abramelin, o mago, é um obscuro tratado de magia escrito por volta de 1600, cuja autoria é atribuída a um mago ou um taumaturgo egípcio chamado Abramelin. Nele temos algumas citações a Astaroth. Primeiro, o livro cita os principais espíritos chamados príncipes. Os 4 espíritos superiores e príncipes são Lúcifer, Leviatã, Satã e Belial. E depois cita os subpríncipes. Os 8 subpríncipes são Astaroth, Magoth, Asmodeus, Beelzebu, Oriens, Paimon, Ariton e Amaimon. No capítulo 19 do segundo livro, há uma lista de espíritos que podem ser convocados para realizar diversas coisas. Astaroth é mencionado como um dos espíritos que podem ser chamados.
Astaroth. Esse espírito é poderoso e pode ser convocado para obter conhecimento sobre coisas ocultas e segredos. É um dos espíritos que pode ser controlado por meio de rituais descritos nesse livro. Astaroth é conhecido por sua habilidade em revelar informações sobre o passado, o presente e o futuro, e pode ser útil para aqueles que buscam sabedoria e entendimento. No capítulo 20 há instruções sobre como realizar as operações mágicas para convocar espíritos, incluindo Astaroth. E é claro que eu não vou dar a instrução completa aqui sobre isso, mas basicamente seria isso aqui. Convocação de Astaroth. Para convocar Astaroth é necessário preparar o local de acordo com as instruções dadas em capítulos anteriores. O operador deve traçar um círculo mágico e recitar as conjurações apropriadas. Astaroth aparecerá de forma visível e responderá às perguntas feitas pelo operador. É importante lembrar que, ao lidar com espíritos como Astaroth, o operador deve se manter firme e não ceder a qualquer tentação ou medo, pois esses espíritos podem tentar enganar ou perturbar aqueles que os convocam. No capítulo 15 do terceiro livro, Astaroth é mencionado como espírito que pode auxiliar na descoberta de tesouros ocultos. E no capítulo 21, Astaroth é mencionado como espírito que pode auxiliar na transformação de formas, ou seja, na metamorfose. Astaroth e a transformação. Astaroth pode ser convocado para auxiliar na transformação de formas, seja para assumir a aparência de uma outra pessoa ou para se tornar invisível. É um espírito versátil que pode ser útil em operações que envolvem mudanças de aparência e camuflagem. No entanto, o operador deve estar ciente que Astaroth pode tentar enganar ou distrair e deve manter-se focado no objetivo da operação. No capítulo 22, que trata das operações maléficas, Astaroth é mencionado como um espírito que pode ser usado para lançar feitiços e causar danos. Astaroth e as operações maléficas. Embora esse capítulo trate de operações que não devem ser realizadas, é importante mencionar que Astaroth pode ser convocado para causar dano a outros. No entanto, o autor adverte fortemente contra o uso da magia para fins maléficos, pois isso pode levar à perda da graça divina e à ruína espiritual. Astaroth também é citado na Goetia, onde ele é chamado também de Astaroth, Astaroth ou Astaroth, e é, de acordo com a demonologia, um poderoso duque do inferno que possui 40 legiões de demônios sob o seu comando. De acordo com a Goetia, ele seria o 29º dentre os 72 espíritos de Salomão. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de hypar, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo e de deixar o like aí, porque me ajuda imensamente, beleza? E deixe nos comentários algum assunto para um próximo vídeo. Até mais.